queremos te agradecer pela tua palavra, pelo ensino que ela nos traz, ó Senhor Deus, e como preparação também, Pai, para a pregação da tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos dar, ó Senhor Deus, a liberdade de ouvirmos a tua palavra, que teu Espírito Santo possa agir nos nossos corações, e que todos nós aqui, Senhor, possamos estar atentos com os nossos ouvidos e com os nossos corações direcionados para a tua palavra. Fica, Senhor, conosco, Senhor, instrui-nos nessa manhã, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã, aproveitando a presença do nosso irmão Israel Quaresma, seminarista, né, está se preparando para o seminário, para o pastorado, né, fazendo já o seminário, está no seu primeiro semestre, né, está se encerrando esse período, e até peço orações, né, porque ele e outros alunos que são de regiões ou de países diferentes, né, de onde se localiza o seu seminário, estão em período de estudo online, né? Aulas à distância, né? E a ânsia, não só dele como de outros, é de estarem presencialmente lá, como nós temos vivenciado nesse período, né? Não vou nem falar muito sobre isso, em que estamos vivenciando essa situação em que o mundo, de uma certa forma, se encontra, né? Então estejam orando para que essas proibições, essas limitações, elas cessem, né? E que não somente os nossos irmãos, mas de uma maneira geral, possamos vir à sobriedade e voltar, né, às nossas atividades normais. Bom, ele está aqui hoje, né? Ele vai trazer a palavra do Senhor, né, pregando e também exercitando esse período de preparo, né, para o ministério. Vou chamar o Israel aqui à frente. Eu gostaria de pedir ao Rodrigo que orasse, né, por esse nosso irmão, né, não somente por essa pregação que acabei de falar, né, e orar por isso, mas também pela vida dele, né, pelas incertezas e dificuldades que com certeza ele vai vivenciar, principalmente no outro país, né, que é característico, né, de seminaristas, e que serve como também um instrumento de Deus na vida deles para prepará-los para o ministério. Vamos orar com o nosso irmão, com o Rodrigo. Senhor Deus, graças te damos por esse dia, graças te damos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor por esse local onde podemos nos reunir no dia do Senhor para cultuar o teu nome, para louvarmos ao Senhor, levantar a nossa voz em oração e sermos alimentados, ó Pai, instruídos pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos estar aqui, desde o nosso chamado, Pai, Jesus, até todas as coisas ordinárias que acontecem na nossa vida para que possamos estar aqui hoje, Pai. Graças ao Senhor por isso. Agora que a tua palavra vai ser pregada e exposta, que traz a mensagem, Senhor, que Israel possa falar da parte do Senhor, que a tua palavra, Senhor, alimente e fortaleça os nossos corações para continuarmos, ó Pai, caminhando em santidade nesse mundo, lutando contra o mundo, contra a nossa carne, contra a Satanás, e glorificando a Cristo em tudo que fizermos na nossa vida. Peço ao Senhor que fortaleça, Senhor, Israel e sua família nessa caminhada em direção ao seminário, em direção ao ministério, que todas as dificuldades, ó Pai, que ele enfrentar sejam, cada uma delas, um tijolo, Pai, um edifício que está sendo construído. E ele, como todos os outros que se lançam nesse ministério, saibam que é uma obra magnífica, maravilhosa, mas que é uma obra extremamente difícil, Pai, porque as dificuldades, elas só têm que aumentar. E que o Senhor habilita a todos aqueles que chamam, o Senhor dá a capacidade de enfrentar as dificuldades, e que esse ministério seja um ministério glorioso ao expor Cristo e este crucificado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens que se disponham a essa luta,
Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Senhor Santo, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que será pregada. Te pedimos, ó Senhor Deus, a Tua misericórdia para esse momento. Que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, como esse texto aqui está no meio de uma história, grande, que começa lá de 1 Samuel, é bom a gente fazer uma recapitulação dos acontecimentos anteriores. Eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta para a gente passear por esses capítulos. Eu não sabia que vocês estavam fazendo a leitura continuada aqui de Samuel, então isso já ajuda bastante. Bom, se a gente for lá em 1 Samuel, lá no capítulo 8, se não me engano, a gente vai ver como tudo isso começou, de certa forma, naquela época Samuel, ele era o líder do povo, ele era o juiz do povo, ele era o rei, digamos assim, não monarquicamente falando, mas ele quem liderava o povo em nome de Deus. E aí no capítulo 8, no versículo 4, os anciãos do povo, juntamente com a voz do povo, pedem a Samuel um rei. Olha aí no versículo 4 do capítulo 8, ele diz assim: então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho os teus filhos, e não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Aí no versículo 7, depois de Samuel levar isso a Deus com tristeza, com pesar, Deus fala para ele, no versículo 7, atende a voz do povo em tudo o que diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Então, já em 2 Samuel, no nosso texto, capítulo 9, vemos Davi já rei. Mas como começou isso? Começou lá atrás com Samuel e com o povo pedindo a Samuel um rei, não de forma um pedido piedoso, um pedido para glorificar a Deus, mas um pedido primeiro para se parecer com as outras nações, e segundo, porque eles tinham rejeitado a Deus. E é isso que mostra o coração deles, e Deus fala isso para Samuel, que eles fizeram isso porque estavam rejeitando o reinado de Deus. Então Deus dá a eles um rei, dá a eles Saul. Saul, o texto fala que ele era um homem alto, um homem esbelto, que se sobressaía, sobre o povo, e era um homem, apesar disso, um homem ímpio. E depois que ele sobe ao trono,
né, as coisas começam a acontecer. Ele começa a ter atitudes pecaminosas, atitudes que mostram a verdade do coração dele, de que ele não temia verdadeiramente a Deus. E isso é mostrado em vários episódios. Vamos ver um deles lá em 1 Samuel 13. Lá em 1 Samuel 13, quando Saul oferece sacrifícios a Deus, ele como rei não tinha essa prerrogativa de oferecer sacrifícios. Samuel tinha falado para que ele esperasse Samuel para oficiar a Deus, e ele não espera, ele vê que está demorando, e aí ele mesmo oficia. E no versículo 14 de 1 Samuel 13 diz assim: por causa desse pecado, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E aí nós vemos que Deus fala para ele objetivamente que ele não seria mais rei, que o reino dele não subsistiria e que ele seria lançado fora. No capítulo 15, nós temos também outra advertência de Deus com relação ao reinado de Saul. Capítulo 15 de 1 Samuel, Deus manda que, no versículo 13, ele fala assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus mandou a Saul que fosse lá, matasse a todos, destruísse todas as coisas, mas ele não faz isso, ele novamente desobedece a Deus. Ele poupa algumas coisas, poupa ao rei e poupa alguns despojos. E aí no versículo 23, olha o que Deus fala a ele, Samuel fala a ele, né? 15, 23, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Deus levanta Saul, mas Deus também tira ele do reinado por causa dos seus próprios pecados. Entretanto, não foi uma coisa naquele exato momento. Ele não foi rejeitado e logo depois ele saiu do reino, levou um tempo. E lá no capítulo 16, Deus já envia Samuel para a casa de Jessé, onde ele vai ungir a Davi. E aí no versículo 12 do capítulo 16 a gente lê assim: então mandou chamar Davi e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unjo, pois este é ele. Aqui nós temos por debaixo dos panos o novo rei, né? Samuel ungindo ao novo rei. Saul não sabia do que estava acontecendo, mas um novo rei estaria se levantando, estaria sendo preparado. E aí no versículo 17 desse mesmo capítulo, a gente lê o seguinte: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem a harpa, e trazei-mo. Nesse contexto aqui, a palavra fala que o Espírito de Deus sai de Saul, né? E agora ele enfrenta problemas com relação a isso. Ele tem momentos em que ele fica irado, e aí os seus servos pedem para ele que ele chame alguém para que tocasse harpa, e falam que Davi sabia fazer isso. E aí Davi é indicado e ele começa a trabalhar dentro da casa do rei, onde ele desenvolve não só um relacionamento com o rei, mas um relacionamento também com Jonatas, filho de Saul. E as coisas vão acontecendo e Deus vai mostrando não só a Saul, mas a todo o povo, que Davi seria esse homem que o substituiria. Davi seria esse homem que despojaria Saul do seu trono. E a gente vê isso logo no capítulo 17 com o desafio de Golias, né? Nós temos aí o desafio de Davi e Golias, um capítulo grande aí em que ele mostra a sua força, apesar da sua fraqueza. Ele mostra em quem ele confia, em quem ele teme. Ele mostra que ele é um homem piedoso, que teme ao Senhor e que ama o Senhor e não aceita que o nome do Senhor seja profanado. E aí no versículo 58 do capítulo 17, depois de toda essa história de Davi e Golias acontecer, no versículo 58 diz assim: então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Aqui é um questionamento de Saul. Depois de ter visto tudo aquilo que aconteceu, ele fica pasmo, né? Quem é esse homem? Quem é esse menino que fez tudo isso pelo povo? E aí, aos poucos, Saul vai entendendo que Davi seria esse homem. No capítulo 18, nós temos uma das maiores provas de que era isso mesmo. Saul mesmo fala. No versículo 5, fala que Davi saía
aonde quer que Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. No versículo 7, fala assim: as mulheres se alegravam e cantavam, alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Então aqui, esse é o momento chave, depois da história de Golias, e agora depois desse momento em que ele começa a fazer saídas e entradas com o exército de Saul, ele vê que não só o povo, mas até mesmo ele mesmo reconhece que Davi seria esse homem, que só faltava a ele o reino. E aí desse momento em diante, Saul quer matar a Davi. E aí, nesse meio tempo, eles desenvolvem uma amizade com o filho de Saul, Jonatas, né? Uma amizade, fala o texto que é uma amizade de alma, uma amizade verdadeira. E Jonatas já sabia o que estava no coração do pai, isso ficou claro, não só para Jonatas, para toda a casa de Saul. E Jonatas, inclusive, ajuda Davi a fugir de Saul, a não ser morto por Saul mais de uma vez. E nesse contexto, Jonatas faz uma aliança com Davi, que a gente vê no capítulo 20, a partir do versículo 12. Jonatas sabia também que o reino seria passado a Davi. Jonatas sabia que Saul tinha sido rejeitado, a casa de Saul, então ele, inclusive Jonatas, seria rejeitado. Então ele faz uma aliança com seu amigo Davi. No versículo 14 a gente lê assim: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, e nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas mesmo entendeu que o reino do seu pai passaria, não só o reino, mas toda a casa dele pereceria, e Davi seria aquele que reinaria em seu lugar. E ele pede ao seu amigo, um pedido de coração também, que ele não matasse a Jonatas, mas que, se Jonatas já estivesse morto, que ele não matasse a sua descendência. E aí a história vai, né? Os capítulos subsequentes, Davi chega a mostrar misericórdia para com Saul, poupando-lhe a vida também, apesar de Saul querer matá-lo, até o momento em que Saul morre, Saul e Jonatas morrem, e Davi se torna rei em Israel. Capítulo 7, já de 2 Samuel, fala que Deus deu a ele descanso de todos os seus inimigos. No versículo 1 diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Ele não só ascende como rei, mas Deus dá a ele um reino tranquilo, um reino de paz naquele início. E aí no capítulo 8 mostra outras vitórias de Davi, e ele subjugando reis e reinos. E aí a gente chega no capítulo 9. Capítulo 9 é a história em que Davi mostra bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas. E o que a gente tem aqui torna-se um pouco impressionante, a atitude de Davi torna-se um pouco impressionante por causa do que a gente tem na monarquia, digamos assim, né? Então, sempre que um rei ascende ao trono, que é de uma linhagem diferente da linhagem anterior, a primeira coisa que esse rei faz, que ele deveria fazer para assegurar o seu reino, é matar os descendentes do reino anterior, para que não houvesse um motim, para que não houvesse uma insurreição. Entretanto, Davi faz diferente. A primeira coisa que ele faz, está registrada aí no versículo 1: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas. Ele faz o contrário. Geralmente os reis matam a descendência anterior, e a gente vê isso no livro dos reis também, eu acho que não sei se é com o rei Ezequias, não lembro agora, mas também em todo mundo. Isso é uma coisa um pouco óbvia, né? Para você ter o seu reino firme, para não haver insurreições da linhagem anterior, você destrói a casa anterior, todos os seus filhos, os seus guerreiros, os seus servos, para que não haja essa insurreição. Mas Davi faz o contrário. E creio que muitos ali devem ter achado que aquilo ali foi só mais uma estratégia de Davi, porque Davi era de fato um homem de guerra, ele era um homem reconhecido por ser um homem estrategista, um homem que saía com seus exércitos, um homem forte, um homem firme, que exercia justiça.
Mas não só esse capítulo, todo esse capítulo 9 de 2 Samuel, mostra que de fato ele mostrou de bondade para com Mefibosete, como lá na frente, no capítulo 21, abram aí no capítulo 21. No capítulo 21, os gibeonitas, eles sofreram na mão de Saul enquanto Saul era rei, e aí uma vez que Saul é morto, eles se chegam a Davi e pedem vingança para Davi, querem se vingar da descendência de Saul, se vingar de Saul de alguma forma. E aí no versículo 5 a gente lê assim: eles pedindo ao rei, e o rei respondeu: quanto ao homem que nos na verdade aqui é os gibeonitas, né? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum em Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Então agora, provavelmente muitos no palácio devem ter pensado: agora sim Mefibosete vai, agora Davi vai mostrar a sua estratégia de exterminar a descendência de Saul. E aí, no versículo 7 nós lemos: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Saul, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então não só o próprio capítulo 9 de 2 Samuel mostra que de fato Mefibosete foi poupado, mas lá na frente, quando Davi teve a oportunidade que chegou a ele, ele também poupou a vida de Mefibosete. E aí, uma das suas primeiras atitudes como rei é procurar esse descendente, né? E aí eles procuram e acham um servo e pergunta a esse servo no versículo 2. Acha a Ziba, né? E pergunta no versículo 3: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele? E aí Ziba fala que existia um homem, sim, um homem chamado Mefibosete, e ele dá a descrição dele: aleijado de ambos os pés, que estava na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui esse filho de Jonatas, ele morava em Lodebar. Lodebar era uma cidade afastada, era uma cidade desprezada, era uma cidade desprezível, que ficava não só longe, mas era uma cidade que não prosperava. Era uma cidade, o próprio nome em hebraico diz sem pasto, lugar sem pasto. Outras traduções trazem como lugar nenhum. Então era um lugar afastado, um lugar que não era conhecido, um lugar que era desprezado, e foi para lá que Mefibosete, era lá onde Mefibosete morava, e morava na casa de Maqui. Então dá a entender que ele morava de favor, obviamente, por ser ele aleijado e não ter condições de se sustentar e de sustentar o seu filho Mica, que a gente vê que ele tem aqui. Mas se a gente voltar lá no capítulo 4 de 2 Samuel, a gente vai ver mais algumas informações sobre Mefibosete. No capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então aí a gente vê o motivo pelo qual Mefibosete era manco. Logo aos 5 anos de idade, quando a serva de Saul vê que Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, ou seja, o reino havia se dissolvido, agora quem reinaria seria um outro rei. E eles, como família do rei anterior, servos do rei anterior, muito provavelmente seriam mortos. E a primeira coisa que ela faz é fugir para um lugar longe, afastado, onde ela não fosse achada, ela e Mefibosete não fossem achados. E aí o que acontece? Ele cai e se torna manco. E veja que ele tinha 5 anos aqui, né? Então provavelmente ele deve ter vivido de Lodebar, esse tempo todo, até ter um filho, um tempo considerável. Então ele não só era aleijado, como morava de favor, porque não conseguia sustentar a sua própria casa, morava num lugar afastado, era órfão e era fugitivo. Tudo isso era quem era Mefibosete de fato. E aí então Deus manda chamar Mefibosete ao palácio, a Jerusalém. Engraçado que quando é Ziba, né? Ziba ele chama apenas, né? Chama Ziba e Ziba vem, obviamente, porque Ziba tinha a sua saúde perfeita, mas Mefibosete ele manda chamar, ele manda buscar Mefibosete. E aí Mefibosete vem à presença do rei. E aqui, meus irmãos, muito provavelmente Mefibosete também deveria estar com muito medo desse momento,
porque ele sabia que ele era fugitivo, ele sabia de onde ele vinha, a sua descendência, a sua ascendência, sabia que ele era inimigo do rei por natureza, por nascimento, e com certeza ele pensava que seria morto pelas próprias mãos de Davi. Então ele deve ter, nesse momento havia uma tensão aqui, e nesse caminho, né, de Lodebar até Jerusalém, muito provavelmente ele deve ter se tremido de medo. E aí no versículo 6, ele se apresenta ao rei. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. E aí chega o momento em que Mefibosete agora está na presença do rei que era inimigo de seu pai, o rei que agora reina, e ele teme, se prostra diante dele, como quem não pode fazer nada, como quem não é capaz de nada, se prostra. Mas a primeira coisa que Davi fala, ao invés de dar más notícias, ele traz boas notícias. Ele diga: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, de cara, Mefibosete, se achegando ao rei, ele tem 3 grandes benefícios aqui. O primeiro, que está implícito, é não ser morto pelo rei. Ele, como inimigo, como descendência de Saul, que deveria ser morto, que deveria ser destruído pelo rei, ele não é morto, ele está na presença do rei, mas não é consumido pelo rei. Em segundo lugar, ele terá todas as terras de Saul restituídas a ele, as terras que Saul teve na mão, mas que não administrou de forma correta, que ele não usou para a glória de Deus e para benefício do povo. Ele vai ter essas terras restituídas a ele. Em terceiro lugar, vai comer pão à mesa do rei, vai ser tratado como um dos filhos do rei. Essas são as 3 bênçãos que Mefibosete recebe sem merecer. E aí no versículo 8 a gente vê a reação dele. Ele se prostra diante do rei e pergunta: quem és teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete sabia que ele não só era incapaz mesmo de sustentar a sua casa, de ter qualquer coisa, mas ele era indigno. Ele era indigno não só por ser aleijado, e naquela época a gente sabe que eles eram totalmente desprezados e lançados para longe dos arraiais do povo, mas indigno também por ser filho de Saul, neto de Saul, pecador. Eu vejo que Davi talvez tenha se visto, né, em Mefibosete, na humildade de Mefibosete, porque Davi também era um homem humilde, Davi também era um homem que sabia da sua situação. E lá um pouquinho atrás, em 1 Samuel, se não me engano, quando ele tem a oportunidade de se casar com a filha de Saul, né? Saul pede, tentando matá-lo, pede que ele traga 100 prepúcios de filisteus. Ele não achava que ele fosse conseguir, né? E aí ele fala que se ele conseguisse, ele se casaria com a sua filha. E Davi humildemente fala: quem sou eu? Quem é o teu servo para ter como sogro o rei, para ser da família do rei? Davi também era um homem humilde e provavelmente deve ter se visto em Mefibosete. E aí o versículo 9 segue dizendo que não só as terras são restituídas, ele comeria da mesa do rei, mas Ziba e seus servos e seus filhos trabalhariam nessas terras. Entretanto, enquanto isso, Mefibosete comeria da mesa do rei. E ele fecha esse versículo dizendo, no versículo 13, capítulo: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era ele coxo de ambos os pés. Então, o desfecho disso é que ele de fato viveu na casa do rei, morou na casa do rei até o final de seus dias. E Davi demonstrando bondade, tratando-o como um de seus filhos. Meus irmãos, se esse capítulo terminasse por aqui, se esse sermão terminasse por aqui, além dele ser pequeno, ele seria incompleto, porque ele não mostra só a história aqui que aconteceu entre Davi, Mefibosete e Ziba, mas ele mostra uma verdade celestial que acontece conosco em Cristo Jesus. Ele mostra a redenção dos filhos de Deus na pessoa de Cristo. A gente, quando fala da obra e da pessoa de Cristo no Antigo Testamento, a gente tende a pensar mais, né, no sacrifício, nos holocaustos, nas festas, mas também o Evangelho, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo também é revelada em histórias que aconteceram de fato, histórias reais. Se vocês lembram, em Êxodo nós temos a história da libertação do povo do Egito, e o Novo Testamento é claro em mostrar que esse paradigma segue na redenção, em que
Deus, como o rei, ele nos liberta do Egito, ele nos liberta da escravidão do pecado e nos transporta para o seu reino. É a história do Êxodo que realmente aconteceu, que de fato aconteceu, mas ela sendo como uma sombra da história da redenção, a história maior. Nós temos também a própria história de Davi e Golias, que mostra Davi como sendo o único do povo, de milhares, até talvez milhões do povo, que era o único que poderia se colocar diante de Golias e derrotar Golias, mostrando que Jesus, dentre todos os eleitos, ele é o único que pode vencer a morte e o pecado pelo povo. Enquanto nós assistimos, Cristo trabalha para a salvação. Enquanto aquele povo assistia Davi indo a Golias, Davi era o único capaz. Temos também a história de Jonas, né? Que ele foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias e 3 noites debaixo do oceano. Jesus Cristo, lá nos evangelhos, ele fala que assim como Jonas ficou dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites, Cristo ficaria no coração da terra e ressurgiria depois. Todas essas histórias que nós vemos no Antigo Testamento, e essa inclusive, apontam para a história da redenção, uma história maior. Eu queria que a gente passasse novamente por esses versículos para ver em que isso se assemelha às verdades que nós temos no Novo Testamento. Em primeiro lugar, no versículo 1, quando ele pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele? Nós vemos a voluntariedade do coração de Davi de mostrar bondade ao invés de juízo, mostrando que ele queria salvar, ele queria ir em busca de alguém, assim como Deus faz com pecadores. É Deus quem vai aos pecadores, é Deus quem busca. Nós temos aquela parábola da ovelha perdida, né? Uma ovelha das 100, uma se perde, e ele vai lá, ele busca até achá-la. Abram aí também em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 é um texto que fala da sabedoria encarnada. Alguns teólogos falam que seria Cristo encarnado, uma imagem de Cristo aqui. Eu acredito que seja o mais apropriado. E olha o que a sabedoria fala. A sabedoria encarnada diz aqui no versículo 1: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando, mostrando essa avidez de Deus por procurar pecadores. Ele busca, ele vai, ele envia servos, ele envia missionários, ele envia a nós, a eu e você, para pregarmos para os nossos colegas, nossos amigos. Ele envia pastores e mestres para ensinar no dia do Senhor no culto, com a intenção de trazer, de chamar pecadores à sua presença. Mas esse amor por pecadores, e sim, Deus ama pecadores, não é um amor qualquer, não é um amor leviano, é um amor à semelhança desse amor aqui de Davi para com Mefibosete, que no final do versículo 1, em que ele fala que quer mostrar da bondade de Deus, ele fala que quer mostrar dessa bondade por amor de Jonatas. Então veja que o amor de Davi para com Mefibosete é um amor mediado, é um amor pactual. Por causa da aliança de Davi com Jonatas é que ele decide amar a Mefibosete. Veja que ele nem conhecia Mefibosete, ele nem sabia que ele existia. Ele apenas queria que se encontrasse alguém da casa de Jonatas, para que, por amor de Jonatas, ele mostrasse amor a Mefibosete, a esse descendente. E é de fato assim que Cristo ama pecadores. Deus ama pecadores não por eles mesmos, mas ele ama pela mediação de Cristo. Somente aqueles que estão unidos a Cristo podem ser chamados de filhos de Deus e são amados de fato por Deus, por causa da aliança de Deus com Cristo. Se nós voltarmos lá em Deuteronômio, capítulo 7, Deus falando com o seu povo do porquê ele os escolheu, ele vai falar que um dos motivos é pelo pacto, pela aliança. Deuteronômio 7, no versículo 7 diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão de Faraó, do rei do Egito. No versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Aqui Deus está falando claramente que não é por causa do povo que Deus os ama, não foi por causa do povo que ele os elegeu, mas por causa da sua aliança, do seu pacto, e em Cristo
ele faz isso em Cristo, ele ama pecadores. E aí o texto de 2 Samuel continua nessa busca, né, em que Davi quer achar e quer buscar alguém de forma voluntária, sem ninguém ter pedido, para mostrar amor à casa de Jonatas. E aí ele acha Mefibosete. Mefibosete, meus irmãos, é a imagem clara e objetiva de quem somos eu e você diante de Deus, de quem representa a nós pecadores diante da presença de Deus. Ele fala que ele era aleijado de ambos os pés, inclusive manda chamá-lo, né? Enquanto Ziba vai andando, porque ele não era deficiente, Mefibosete precisa ser trazido por causa da sua incapacidade de andar, a sua capacidade clara de andar, assim como nós, como mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, somos incapazes com as nossas próprias pernas de irmos a Deus, somos aleijados espirituais. Nós, por nossas forças, pelas nossas justiças, não conseguimos nos achegar a Deus. Ele sim precisa nos buscar, Ele precisa nos trazer. E essa imagem de Lodebar é uma imagem, essa imagem de sair de Lodebar e ir para Jerusalém é uma imagem também apresentada no Novo Testamento, essa imagem de transporte em que Deus vai, Deus busca e Ele resgata de um lugar para o outro. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra fala que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como Mefibosete foi tirado de Lodebar, tirado daquele lugar desprezível, daquele lugar desprezado, esquecido, sem pasto, Deus vai lá com a sua mão poderosa e por causa da incapacidade de Mefibosete de se achegar a Ele, Deus nos tira de Lodebar e nos coloca no seu reino, no seu palácio, diante da sua presença. Assim como Mefibosete, nós também somos órfãos. Os nossos pais, Adão e Eva, não nos legaram uma herança muito boa, então ficamos sem pais, órfãos, aleijados, incapazes de ir a Deus, fugitivos, assim como Adão e Eva. Assim que pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir, foi se esconder. Mefibosete também, ainda que pela sua ama, tiveram que fugir da presença do rei para não serem consumidos. Esse é todo homem nascido de mulher, inimigo de Deus, incapaz de ir a Deus, órfão e fugitivo de Deus. E aí, nos versículos seguintes, né, ele é trazido para a presença do rei e eles têm esse encontro. Mefibosete se encontra na presença do rei e tem essas boas notícias em que ele, achando que seria morto, ele recebe bênçãos. E a bênção está lá no versículo 6. Disse-lhe Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A primeira dele não ter sido consumido por Deus, ele estava na presença, consumido por Davi, assim como nós, quando entramos na presença de Deus, também não somos consumidos pela sua ira, por causa da sua bondade, da sua aliança. Aqui eu lembro também da imagem da sarça, que a presença de Deus estava na sarça. O fogo o fogo era forte, mas não consumia a sarça. Aquela sarça estava como se fosse na presença de Deus, recebendo uma teofania, a presença de Deus naquele lugar, mas a sarça não se consumia. Assim como nós, aqueles que estão em Cristo, podem entrar na presença de Deus, de um Deus justo, de um Deus irado contra o pecado, e mesmo assim não serem consumidos pelo fogo de Deus. E em segundo lugar, as terras de Saul são restituídas a Mefibosete. Assim como em Adão nós perdemos todas as terras. Deus, quando cria Adão e Eva, coloca-os como superintendentes de toda a criação. Eles deveriam cultivar, guardar o jardim, desenvolver o jardim, e todas aquelas terras, todo o planeta Terra era posse do homem, mas pelo seu pecado e pelo seu reinado impiedoso, como o de Saul, que tinha as terras, mas as perdeu. Adão e Eva também tinham as terras. Os nossos pais tinham a terra, mas eles perderam essa terra, perderam o direito da terra por causa dos seus pecados.
E nós, como seus filhos, não temos direito algum sobre essas terras, mas Deus, em Cristo, nos restitui todas essas terras, e de fato é isso que vai acontecer no último dia, quando Cristo retornar, quando nossos corpos forem glorificados, a terra for glorificada, tudo vai ser restaurado e nós teremos a posse do reino que era de Cristo, que Ele conquistou com seu poder, mas Ele nos dá a nós. Quando Jesus prega no seu ministério lá numa sinagoga, ele lê o livro de Isaías, ele lê o livro de Isaías capítulo 61, falando que Deus o ungiu com o seu espírito para pregar, para curar e para apregoar o ano aceitável de Deus. O que é esse ano aceitável? Se a gente for lá em Levítico capítulo 25, a gente vai ver o que é esse ano aceitável que ele fala que ele veio proclamar, né? A liberdade aos cativos. Levítico capítulo 25, esse ano aceitável é o jubileu. Versículo 10, né? A cada 50 anos tinha um jubileu. O que era esse jubileu? Versículo 10 do capítulo 25 de Levítico: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Nesse ano aqui, lá no povo de Israel, aqueles que haviam perdido as suas terras ou vendido elas, ou por causa da escravidão também perdido, no ano 50º eles teriam as suas terras restituídas a ele, mostrando também a sombra disso, que nós, por mais que sejamos escravos e tenhamos perdido as nossas terras, em Cristo nós teremos elas recuperadas pela graça de Deus, que Ele mesmo trabalhou e Ele mesmo nos dará. Em terceiro lugar, que nós vemos em Mefibosete aí, quando ele se achega ao rei, é que ele comeria pão à mesa do rei, como um dos filhos do rei. E isso aí é a imagem clara da adoção de Deus para conosco, porque o único filho de Deus, o unigênito, o único gerado, o biológico, digamos assim, é Jesus Cristo. Ele é o único filho de Deus, ele que tem direito ao amor incondicional de Deus, ele tem direito às bênçãos, os privilégios, os direitos que é ser filho de Deus, e de fato ele tem, mas ele não usurpou, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, ser filho de Deus, mas se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E lá em Mateus, quando Jesus é batizado, né? Vem a voz de Deus, o Espírito Santo, e o Espírito Santo pousa sobre ele, e Deus fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus, como o único filho de Deus e como alguém sem pecado, ele é o único em quem Deus coloca o seu amor, e um amor verdadeiro, um amor de alma, um amor que toma todo o ser de Deus e que torna a Trindade completa em si mesma. Ainda lá em Provérbios, vamos abrir Provérbios capítulo 8, ainda falando da sabedoria encarnada. Veja a imagem que nós temos aqui do relacionamento de Deus, relacionamento da Trindade, Cristo e o Pai. No versículo 22 do capítulo 8 diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas mais antigas obras. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as suas amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando lançava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. E o versículo 30, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Esse era o amor de Deus para com Cristo, um amor pleno, um amor sem defeito, um amor abundante que Deus tinha somente por Cristo. E por isso que para que possamos ser admitidos à presença de Deus, nós temos que receber esse mesmo amor, e é a partir de Cristo
que esse amor venha a nós. E por causa do amor de Deus para com o seu único Filho, nós podemos ser chamados de filhos de Deus e termos o mesmo amor que Deus outorga a Cristo. Nós temos a nós, pecadores, que pecamos diariamente contra Deus, que não temos uma vida firme diante de Deus, que não somos gratos a Deus o suficiente, nós que pecamos diariamente. Mesmo assim, Deus olha para nós e para o nosso pecado mais com misericórdia do que com ira, porque Ele é o nosso Pai. Agora estamos à Sua presença, podemos nos assentar à Sua mesa e somos tratados como filhos, apesar de nós. E no versículo 8, nós temos a reação de Mefibosete. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele entende não só que ele era incapaz, mas que ele era indigno. Ele era incapaz de ir a Deus e ele era indigno de qualquer bênção de Deus. Isso aqui aponta para uma virtude, a primeira virtude, uma das mais importantes da virtude do crente, é a humildade. Aqui, Mefibosete estava mostrando que ele sabia quem ele era diante do rei. Assim como nós devemos saber quem nós somos diante do nosso Deus, somos como cães mortos, que não merecemos nada da parte de Deus, senão sermos pisados por causa dos nossos próprios pecados. E essa imagem da humildade é trazida em toda a Escritura. Nós temos lá no Sermão do Monte, Jesus falando sobre as bem-aventuranças. A primeira delas são os humildes de espírito, os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Nós temos também aquela imagem do filho pródigo, né? Quem lembra aí da parábola do filho pródigo, em que ele pede a herança do seu pai e ele praticamente queria que ele morresse. Ele não se importava com seu pai, se ele morreria, se ele não morreria. O que ele queria era a herança. Ele vai, gasta o dinheiro do seu pai com futilidades, com mulheres, com diversão, com pecado. E aí, quando ele está no fundo do poço, ele vê que o pecado dele e que ele precisaria voltar. E a gente tende, né, a pensar que, puxa vida, ele só voltou porque ele foi para o fundo do poço, óbvio. Ele perdeu tudo, agora ele quer voltar para o pai, é claro. Mas o próprio texto mostra que não era isso. De fato, foi a partir dessa situação que Deus fez com que ele abrisse os olhos e visse a sua situação e precisasse voltar para o seu pai. E aí, interessante é que ele fala que quer voltar, e ele fala para o seu pai: pai, eu quero voltar, mas não me trata como teu filho, porque eu não mereço. Eu não mereço voltar para a tua casa e ser tratado como um de teus filhos, mas me trata como servo. Ele fala isso: me trata como servo, porque eu sou como um cão morto que não mereço ser chamado de teu filho. Ele era humilde porque ele entendeu quem ele era, a sua situação e a sua situação diante de seu pai. E o que o pai dele faz, né? Ele trata ele como servo, coloca ele para trabalhar como servo? Não. Ele coloca como filho, ele dá uma grande festa. Ele traz roupas, cobre o seu filho com essas roupas, dá um anel. Então, o seu pai, apesar dos pecados daquele seu filho, apesar dele ter desprezado, apesar dele ter desejado a morte de seu pai, gastado os seus bens, ele, quando volta, o pai dele dá a ele uma veste festival, comemora, dá um anel para ele e enche ele de benevolências por ser ele seu filho. E é esse o tratamento que Deus dá a quem é seu filho. Há regozijo no céu quando um pecador se arrepende e entra no reino. A parábola do fariseu e do publicano também mostra isso, a humildade do publicano diante de Deus em mostrar que ele não merecia nada, ele só merecia ser consumido. Ele fala: tende compaixão de mim, pecador, enquanto o outro só fala do quão bom ele era, as coisas que ele fazia. Esse não desceu para casa justificado, mas o outro, sendo humilhado, seria exaltado. Isso mostra, meus irmãos, que na nossa vida nós precisamos ser assim com os nossos, não só com Deus, mas com os nossos irmãos. Temos humildade um para com os outros, porque todos nós somos Mefibosete. Não há ninguém aqui que seja diferente dessa descrição. Somos todos órfãos, desprovidos da graça de Deus na nossa natureza primeira, e precisamos da glória do Senhor. E engraçado que nessa oração do fariseu e do publicano, quando o fariseu faz a sua oração, nós não vemos nenhuma menção a pecado. Ele não pede perdão pelos seus pecados, ele não reconhece a sua pecaminosidade, pelo contrário, né? Ele fala o quão bom ele era.
E muitas vezes nós caímos nesse mesmo pecado que ele. Quando nós, na nossa vida diária, na nossa devoção diária, deixamos de pedir perdão pelos pecados a Deus. E por que a gente faz isso? Se a gente sabe que todos os dias a gente peca, todos os dias a gente anda longe dos caminhos de Deus de certa forma, e mesmo assim a gente não pede perdão, a gente está se assemelhando ao fariseu. Porque se a gente não pede perdão pelos nossos pecados, muito provavelmente é porque a gente acha que a gente não tem pecado. Talvez a gente não fale isso externamente, da boca para fora, mas a nossa atitude em não nos humilharmos diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, mostra o orgulho do nosso coração, que precisamos nos ajoelhar, assim como Mefibosete, e pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. E aí o texto continua, em que Ziba recebe lá as terras, trabalha nessas terras, e aí no final, versículo 13, diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Engraçado que não só no início do capítulo 9, a gente já é informado que Mefibosete era aleijado. No capítulo 4 nós também fomos informados que ele era aleijado, mas ele faz questão de mostrar que não só ele viveu na casa do rei, continuou a viver na casa do rei, mas que ele continuou sendo aleijado de ambos os pés. Eu acho interessante ele colocar essa informação aqui. Me parece que não precisaria muito, já que a gente já sabia que ele era aleijado de ambos os pés. Só que eu creio que isso também aponta para uma verdade maior, em que apesar de Davi ser uma imagem de Cristo, apesar de Davi ser uma imagem da bondade de Deus para com seus filhos, ele não é perfeito. Ele não é o próprio Cristo, não é ele quem vai nos redimir, e não é ele que pode sarar a Mefibosete. Tanto é que ele comeu da casa do rei, da mesa do rei, continuou a comer da casa do rei, tratado como filho do rei, mas ele continuou a ser coxo de ambos os pés. Davi era apenas uma sombra daquele que viria, daquele que de fato é capaz de fazer isso. E veja o que Isaías 35 nos fala. Cristo, diferente de Davi, ele é a plenitude do ser de Deus, ele é o próprio Deus, ele é aquele para quem todas as coisas apontavam. E no capítulo 35 de Isaías, a partir do versículo 5, nos mostra o que de fato vai acontecer com aqueles que de fato são filhos de Deus no último dia. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Quando Cristo voltar, nossos corpos serão ressuscitados em glória. Não mais seremos cegos, não mais sofreremos de doença, de câncer, não mais terão aleijados, surdos ou mudos, porque Cristo vai sarar as nossas deficiências. Só que se a gente parar só por aí, em pensar em que Cristo vai sarar a nossa parte física, né? Isso é muito pobre. Mas a Bíblia aponta que isso, na verdade, é a ponta do iceberg de uma cura muito maior, que é a cura dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados. Inclusive, porque nós temos, por causa do pecado, é que nós temos essas doenças. Por causa do pecado que entrou no mundo, nós temos homens cegos, homens aleijados, mas no final dos tempos, quando Cristo voltar, todas essas coisas serão curadas, porque o pecado será tirado do seu povo. E Jesus mesmo, ele tinha, mesmo no seu ministério anterior, antes da sua ressurreição, ele tinha essa visão de que a nossa necessidade primeira não é a cura da nossa perna, dos nossos olhos, do nosso corpo, mas é a cura da nossa alma. Lá quando ele, em Marcos capítulo 3, quando ele está pregando num cômodo, né, numa casa, e aí vem uns amigos trazendo um aleijado, um homem de cama que não podia fazer nada, não conseguia se levantar. Eles descem ele pelo telhado para ele se encontrar com Cristo, para ser curado por Cristo. E a primeira coisa que Jesus fala quando esse homem desce levanta-te e anda? Não, ele fala: perdoados estão os teus pecados. Ele sabia que aquele homem precisava da cura, de certa forma, humanamente falando, da sua perna, mas a primeira e mais a sua primeira necessidade, a mais premente, era o perdão dos seus pecados, mesmo que ele continuasse coxo e aleijado por resto dos seus dias. Se ele tivesse seus pecados perdoados, nenhum problema mais haveria. E é a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Mas não só isso, para mostrar que ele pode perdoar pecados, ele também fala: levanta-te e anda.
E essa é a nossa condição, meus irmãos, diante de Deus. Homens pecadores, homens que não merecem nada, mas que pela adoção de filhos, pelo amor de Deus por Cristo, e nós unidos a Ele, podemos ser chamados filhos de Deus e participar da família de Deus, tendo todas as bênçãos, todos os direitos, todos os privilégios e a herança que só o único Filho de Deus teria. Eu queria concluir com o texto de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 32. Da mesma forma que Davi, quando se encontrou com Mefibosete, a primeira coisa que ele falou: não temas, porque você vai ter, vou usar de bondade para com você. Não temas, porque você vai ter as terras do seu Deus, do seu Pai. Não temas, porque você será filho do rei. Cristo fala a nós em Lucas 12, 32, falando: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu rei. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos o nome, Pai, por tão grande e tamanha salvação.